gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia em Cantares, capítulo 5. Se alguém acender a luz para mim, eu posso agradecer. Cantares, capítulo 5. Versículo de número 6. Palavras da noiva. Eu abri ao meu amado, mas já o meu amado tinha se retirado e tinha ido. A minha alma desfaleceu quando ele falou. Busquei-o e não o achei. Chamei-o e não me respondeu. Podemos assentar. Muito obrigado. É algo muito interessante nós analisarmos a simplicidade que é a comunhão com Cristo. A comunhão com Cristo é uma comunhão muito simples, muito simples. E existem algumas pessoas que elas têm algum tipo de dificuldade para estabelecer essa comunhão. Porque uma das coisas que nós precisamos aprender com o Evangelho, e isso eu falo por experiência como uma cristã, é aprendermos a simplicidade e a humildade. Não estarmos com os nossos olhos abertos e atentos para enxergarmos defeitos, para enxergarmos coisas erradas, mas estar com os nossos corações abertos para ouvirmos o que Deus tem a nos dizer. Eu começo a falar sobre essa dificuldade porque nós vamos analisar uma dificuldade na Escritura. Uma dificuldade da igreja, da noiva, que é a noiva, a esposa, representando a igreja. Então, quando nós estamos com os nossos olhos fechados para os defeitos, para as coisas minúsculas, sabemos que o amadurecimento não se dá pelos cabelos brancos e nem pela data de nascimento. O amadurecimento se dá por aquilo que você valoriza. A pessoa verdadeiramente madura, ela tem um sistema de valorização que ela é adequada e se comunica com a Escritura. Então, pessoas maduras trazem sistemas de valorizações corretos. Isso é o amadurecimento. Às vezes você vê uma pessoa já de cabelos brancos, uma pessoa já que tem uma idade avançada, mas dá valor a coisas tão pequenas, dá valor a alguém que disse algo errado, algo que não devia ter dito naquele momento, dá valor àquilo que um olhar que o outro fez. Então você chega à conclusão sobre a imaturidade dessa pessoa. A maturidade, ela se dá sobre aquilo que é desprezível e você despreza, sobre aquilo que não é relevante e você deixa-o como está. E aquilo que é relevante e que está muitas vezes ofuscado e você valoriza aquilo. Então a maturidade se dá pela adequação exata do meu sistema de valorização, do seu sistema de valorização. Quando você olha para uma pessoa e você vê a pessoa valorizando a pessoa e não o que ela fez, pessoas maduras. Pessoas maduras não valorizam coisas, valorizam pessoas. Não valorizam erros e falhas, valorizam as pessoas. Deixa para lá. Estava irritado, nervoso, chateado, não estava num bom dia. Então valoriza quem? Pessoa e não o ato. Pessoas imaturas valorizam o quê? Os atos e não as pessoas. Então uma das coisas que nós precisamos entender, pastor, o que isso tem a ver com a comunhão com Cristo? Tudo. Porque a nossa comunhão e toda nossa maneira de nos reportarmos à vida, ela tem tudo a ver com a nossa comunhão com Cristo. Por exemplo, se você é alguém imaturo, quando você for comunicar-se com Cristo e ter comunhão com Ele, o que vai acontecer? Coisas pequenas serão empecilhos para você estreitar essa comunhão, fazer com que a coisa aconteça. Coisas insignificantes, como, por exemplo, um erro que você cometeu, um pecado que você cometeu, uma culpa,
como, por exemplo, uma chateação, como, por exemplo, algo que está engasgado em sua garganta, como o caso de Jonas, como uma contrariedade na sua vida. Então, o que nós precisamos entender é que se nós formos pessoas imaturas, a nossa comunhão com Cristo, ela vai ficar balançada, ela não vai ser uma comunhão adequada para nós. Então, você percebe que essa esposa, ela perde esse momento de comunhão, esse convite, por coisas muito pequenas. Por quê? Por imaturidade. Se você fosse caracterizar a sua maturidade, e eu disse a você que uma característica principal da maturidade é o sistema de valorização, você caracterizaria a sua maturidade de que maneira? Você é uma pessoa madura ou imatura? As coisas que estão desprezíveis, preteridas, você tem elevado, elas são importantes e você tem as elevado. E as coisas que não são relevantes, mas que têm alçado voo, você tem abatido. Isso é maturidade. Maturidade, você valoriza o que tem valor e despreza o que é desprezível. Isso é maturidade. Nunca acha que maturidade, o que seria, na sua opinião, maturidade? Pessoas sóbrias, sérias? Não. Maturidade é sistema de valorização correto. O que é importante para você agora? O que realmente é importante para você nesse momento? Eu quero que você leia comigo no versículo, capítulo 5, versículo 1. Vamos meditar. Já entrei no meu jardim, minha irmã, minha esposa, colhi a minha mirra com a minha especiaria, comi o meu favo com mel, bebi o meu vinho com o meu leite, comei amigos, bebei abundantemente, ó amados. O esposo falando com a esposa daquilo que havia feito, do seu pequeno banquete particular. Na época, os noivos e as noivas tinham seu banquete particular e próprio, e ele falava sobre o seu banquete que havia tido com seus amigos. E ele disse o que ele comeu, o que ele bebeu, e ele está preparando ela com a sua informação, para que ela também se prepare, para que possa recebê-lo. Versículo 2. Eu dormia, esperando o amado, mas o meu coração velava. Ela quem disse: eis a voz do meu amado que está batendo. Abre-me, minha irmã, meu amor, pomba minha, imaculada minha, porque a minha cabeça está cheia de orvalho e os meus cabelos das gotas da noite. Ele termina o seu banquete particular com seus amigos e vai em direção aos seus aposentos, ou seja, a sua recâmara, o seu lugar de sossego, de tranquilidade. E ali ele iria encontrar a sua esposa. Ela começa a dizer: eu dormia, o cansaço me venceu, o sono, o horário, mas o meu coração velava, o meu coração estava desperto. Eu quero falar um pouquinho sobre isso. A importância de uma igreja, que é uma igreja. A importância de um crente, que é um crente que trabalha, um crente que tem família, um crente que vai, que vem, mas é um crente cujo coração vela pela presença e pela comunhão com o Senhor. Será que hoje nós podemos dizer: eu trabalho, eu vou, eu venho, eu tenho família, mas o meu coração constantemente vela pela comunhão e pela presença do meu Senhor? Quantos crentes têm se envolvido demasiadamente com as coisas seculares, com as questões seculares da vida, e o coração tem sido tão absorvido por essas questões da vida que o coração não vela mais, ele não está mais acordado, ele não está mais despertado, ele não está mais pronto para qualquer momento ouvir uma direção, para qualquer momento ouvir a voz do amado, para qualquer momento. O sono é tão pesado, que o coração adormece junto. O envolvimento com a família, com a vida, ele é tão íntegro, ele é tão
totalizado, ele é tão cheio, pleno, que o coração não consegue velar. O sono dela estava muito leve, ela dormia, mas o coração dela estava acordado. Eu dormia, mas o meu coração estava acordado para ouvir a voz do meu amado. A importância de nós em vivermos essa vida, em vivermos todas as circunstâncias das quais vivemos. Oramos pelos nossos irmãos na Bolívia, oramos pelos nossos irmãos na Venezuela. Eu tenho uma sobrinha que é pastora na Venezuela, e ela diz que está muito difícil. Ela faz um trabalho maravilhoso lá com as pessoas carentes, e ela diz que está quase impossível. E a situação lá está muito difícil. E nós estamos aqui numa liberdade de vir aos cultos, numa liberdade de orar, numa liberdade de podermos servir a Deus, numa liberdade de podermos ir e vir. Agora, será que o nosso coração tem velado para que estejamos preparados para que o Brasil, nunca acontecerá isso no Brasil, não sei daqui a 10 anos, não sei daqui a 15 anos, o nosso país quase que chegou a esse socialismo, quase, por pouco. Então nós, muitas vezes, não temos um coração que vela para que nós estejamos preparados para discernir o tempo, a face do tempo, o momento em que nós estamos vivendo. Ela diz, eu durmo, mas o meu coração está acordado. Será que o seu coração está acordado? Ou será que o seu coração está adormecido e num sono muito pesado, totalmente entenebrecido, coberto de trevas, por meio de situações, de circunstâncias que têm acontecido na sua vida? Ela diz, o meu coração velava. No versículo de número 2, ela diz assim, eis a voz do meu amado que está batendo. Era o quarto do amado, a recâmara do amado. Ele podia ter aberto, ele podia ter quebrado a porta, ele podia ter arrombado, ele podia ter exigido. Ele estava batendo com toda a educação, com toda a ética. Eis a voz do meu amado, me chamando e batendo. Eu me lembro do Senhor Jesus na igreja de Laodiceia, uma igreja totalmente equivocada. Eis que estou à porta e bato, e aquele que ouvir a minha voz, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Será que nós temos ouvido as batidas do Senhor Jesus suave no nosso coração, dizendo, muda aqui, muda ali, deixa de ser tão crítico, deixa de ser tão vaidoso, deixa de ser tão soberbo, deixa de ser tão displicente, deixa de ser tão negligente, deixa de ser tão letárgico, deixa de ser dessa maneira, deixa de pensar isso. As batidas, as chamadas do Senhor Jesus, nos chamando para este encontro mais próximo, nos chamando para uma intimidade. Os dois já estavam casados, eles estavam se preparando para a sua noite nupcial. E mesmo assim ele dizia, ele batia a porta e dizia, abre, minha esposa. Nós temos um convívio com Cristo, mas Ele está nos chamando para uma intimidade ainda maior. Ele chama a mim, Ele chama você. Ele nos chama para uma intimidade mais estreitada. Eu ouço a voz do meu esposo, eu ouço a voz do meu amado. Ela diz, ele dizia, abre minha irmã. Ele reporta e fala com ela de diversas maneiras. Primeiro ele fala sobre minha irmã. Jesus diz, eu sou o mais velho, eu sou o primogênito, e eu conquistei muitos irmãos para o reino de Deus. Sabe o que é a fraternidade? Ter Jesus como irmão e como amigo? Como seu irmão mais velho, como seu companheiro, o seu conselheiro. Aí ele diz assim, meu amor. Quando a gente pensa que nós somos o amor do Senhor Jesus, isso não é algo que te deixa feliz da vida? Você é o grande amor dele. Às vezes você passa pela vida querendo ser amado por esse, por aquele outro. E nós somos o grande amor do Messias. E às vezes isso passa de uma maneira desapercebida e irrelevante para nós. Nós somos o grande amor dele. Quando você se lembra disso, que é o grande amor de Jesus, você é o grande amor dele. Esse amor que te atrai, que te ensina a amá-lo. Quando você é amado pelo Senhor, o Senhor abre um caminho para que você também aprenda a amá-lo
de uma maneira digna. E ele diz assim, meu amor, e ele diz, pomba minha, por causa da pureza dessa ave, da inocência, imaculada minha, ou seja, sem mancha, imaculada, sem mancha, perfeita, sem nenhuma situação que desqualifica, virgem, imaculada, sem mácula. Quantas vezes o Senhor Jesus quer entrar em nossas almas e nós estamos em nossos corações e nós estamos cheios de mácula, né? Uma das máculas muito pertinente no coração dos crentes é a amargura. Meu Deus, como o crente tem dificuldade de perdoar. Como o crente tem dificuldade de esquecer, meu Pai. Que dificuldade é essa? Paulo diz sobre sermos uma nova criatura e as coisas velhas já se passaram. Eu acho que isso é um dos textos mais difíceis para os crentes cumprirem. As pessoas, elas têm dificuldade de esquecer o que foi, sabe? Foi ontem, acabou. Nem o seu corpo mais quis aquilo que entrou ontem. Ele já jogou fora tudo aquilo que não presta. Sabe, a importância de nós aprendermos a deixar coisas, a esquecer. Pessoas que nunca estão prontas para aquilo que é novo, que Deus está fazendo. Eu faço nova todas as coisas. Mas espera aí, eu tenho que estar preparada. Você tem que estar preparado para aquilo que Deus está fazendo. Mas tudo aquilo que ficou para trás, tudo aquilo que já foi, quanta mácula, quanta amargura, quanto ressentimento, quantas questões mal resolvidas no meio dos crentes, quantas pendências e rugas que existem, não é verdade? Para que isso tudo? Para quê? Você se lembra de uma pessoa que te fez mal, você se lembra com carinho, com carinho, com carinho, orando a Deus e pedindo, Senhor, ajuda, guarda, abençoa, dirige, salva, liberta. É ou não é? Nós somos crentes, nós somos crentes, nós somos crentes. Não pode existir dentro dos nossos corações espaço para esse tipo de ressentimento, para esse tipo de sentimento. Por quê? Porque todo sentimento em nós ocupa espaço, é um espaço negativo. E como você tiraria um espaço que é para o Espírito Santo? E você deixaria a mágoa e o ressentimento estar no seu coração? Se a sua alma deve ser um lugar santo, aprenda a esquecer pessoas. Quando eu digo esquecer pessoas, é literalmente esquecer aquilo que elas te fizeram. Esqueça, acabou, o assunto morreu, foi enterrado. Você já está em outra dispensação. Você não fica falando dela, você não fica comentando dela, você não fica com aquela situação, com aquela impressão. Chega. Quantas mulheres amargas pelas feridas de seus maridos, quantos maridos amargos pelas feridas de suas esposas, filhos de pais, pais de filhos. Aprendamos a esquecer. Esquecer é um exercício. Continuando, ele diz assim, sem mácula. Aí ele diz assim, porque a minha cabeça está cheia de orvalho, ou seja, eu vim do meu jardim até o aposento e eu peguei o orvalho da noite. Esposa, isso não é bom para mim. A minha cabeça está cheia de orvalho. Ou seja, você está demorando para abrir. Eu não posso me resfriar, ele disse. Eu não posso adoecer. Eu quero dizer uma coisa para você. Ele fala com ela sobre a situação em que ele estava. Ele dizia, a minha cabeça, no versículo de número 2, no finalzinho, está cheia de orvalho, meus cabelos das gotas da noite. Ele estava dizendo, de noite, é tarde, e você precisa abrir. Por quê? Porque olha como eu estou. Eu quero fazer agora com você uma situação. Quando Jesus bate ao seu coração, ele bate como um rei que tem uma coroa apenas? Ele bate como um amigo chegado, como alguém que vem distante, que traz um presente? Será que Jesus não bate nos nossos corações como aquele que traz as marcas na mão?
como aquele que vem com as mãos cheias de barro, dizendo, eu sou oleiro e eu vim para reformar? Existem crentes que só apenas querem o Rei da Glória dentro da alma dele. Apenas. Ele só quer o fulgor, o deslumbre da glória do reino. Muitas vezes Jesus bate no nosso coração com o chicote na mão. Como ele chega no templo. Muitas vezes Jesus bate para entrar no nosso coração com as mãos cheias de barro, como um oleiro, para poder consertar a situação. Às vezes ele chega como um pastor, com o cajado e a vara. Ele fala do estado em que ele estava, da maneira em que ele estava. Você tem aberto a porta do seu coração para o oleiro, dizendo, pode vir, pode mudar tudo, pode transformar tudo. Você tem aberto o seu coração para o pastor Jesus, que entra com a vara e com o cajado para dirigir, para consertar, para aplacar a ira, para mudar, para arrancar a soberba? Você abre para o jardineiro Jesus, para ele vir arrancar as ervas daninhas e mudar as plantações? Será que nós temos quisto ou desejado apenas um Cristo de coroa? Hein? Será que nós não temos tido a sensibilidade de entender que muitas vezes o Senhor Jesus tem batido a porta do nosso coração como um carpinteiro que quer construir uma nova estrutura, como um oleiro que quer desfazer vasos e fazer novamente, como um pastor querendo dirigir com vara e cajado na mão? Será que nós não entendemos, ou até mesmo como aquele que foi transpassado na cruz com as marcas nas mãos, para mostrar o quanto vale a nossa redenção, o valor da nossa salvação e o valor da nossa alma, que muitas vezes está esquecido, para que sejamos santos e não apenas pecadores, para que sejamos santos. Olha aqui o preço. Eu não morri na cruz apenas para perdoar o seu pecado, mas para livrar você do domínio dele. Ele olha e diz, minha esposa, a minha cabeça está úmida e molhada pelo orvalho e pelas gotas da noite. Ele fala o estado dele, de como ele está e por que ele quer entrar. Será que nós como igreja só queremos o Cristo da glória? Aquele que abençoa, que prospera, aquele que dá arrepios, aquele que traz sensações, aquele que traz emoções. Jesus é bem-vindo em sua alma, da maneira que ele vier, como pastor para dar cajadada, para dar varada nas laterais, como oleiro para quebrar vasos, como carpinteiro para construir, como jardineiro para arrancar e plantar. Será que nós queremos esse Jesus? Será que nós temos desejado esse Jesus? Será que nós temos, de uma maneira ardente, de uma maneira desejosa, aceitado esse Jesus que vem para mudar? Quantos rejeitaram o Senhor Jesus? Você vê em João, quando ele começa a pregar sobre o mistério da ceia, sobre o mistério de fazer parte, a Bíblia diz que muitos dos discípulos foram embora. Então ele olha para os 12 e diz, vocês querem ir também? Quantos não aceitam o Cristo da cruz? Quantos não aceitam o reformador? Quantos não aceitam o revolucionário? Aquele que chega e chuta as mesas dos cambistas. Eu fico impressionado com alguns crentes que eles querem criar uma imagem do Senhor Jesus. Eles querem criar um tipo para o Senhor Jesus, sempre bonzinho, falando baixinho, falando manso, sempre pedindo por favor, sempre batendo a porta, sempre dizendo, tudo bem, amanhã eu volto, tudo bem, na outra crise eu conserto. Eu acho incrível alguns crentes quererem titular o Senhor Jesus, rotulá-lo. Eu acho isso um abuso. Isto é tentar Deus. É querer você colocar Deus dentro de uma caixinha, dentro do estereótipo próprio seu. E você achar que Deus vai atrás concordando com tudo, que Deus assina tudo que você diz, e tudo que você pensa é do Espírito, e tudo que você acha é do Espírito. Pelo amor de Deus. Tem crente que está desviado, ele não sabe. Você acha que tudo que você pensa ou que eu penso é do Espírito? Você acha que tudo que você sente, toda a direção é do Espírito?
Será que Satanás conseguiu equivocar-se você a tal ponto? Regras e bases bíblicas. Se for do Espírito, está dentro da base bíblica. Se for do Espírito, está dentro da regra bíblica. Lembra de Saul? Você lembra de Saul? Quando ele responde para Samuel, você demorou. Ou seja, querendo colocar a culpa em Samuel. Então eu sacrifiquei. Base. Ele não era para sacrificar. Ele não podia. Limites. O que nós precisamos entender e compreendermos. Não coloque rótulos em Senhor Jesus. Não crie performances para Ele. Ele não está dentro do nosso esquadro. Ele não está dentro da nossa performance. Eu não posso criar performance. Eu não posso dizer que tudo que eu sinto é dele. Que tudo que eu penso é dele. Não. Eu não posso criar coisas dentro de mim e atribuir a ele. Não. Só porque você teve uma vontade, só porque você viu alguma coisa, só porque, e você acha que é dele? A Bíblia diz assim, que ele disse como estava, e ela dá uma satisfação. Aquele que criou o nosso coração conhece o caminho, e ele bate de uma maneira para que nós possamos ouvi-lo. E eu quero falar sobre impedimentos confortáveis, do conforto. Se tem uma coisa que a sua alma deve odiar é o conforto. Sua alma deve detestar o conforto. Tudo aquilo que te conforta, tudo aquilo que te deixa sombra e água fresca, você deve fugir. Se a sua vida está confortável, você está em perigo. Você está correndo riscos. Nós sempre temos que estar sendo mexidos. Sempre temos que estar sendo alertados. Afinal, não estamos no céu ainda. Ela dá desculpas, respostas de conforto. Ela disse assim, eu despi a minha roupa. Já estou deitada na minha cama e eu já despi a minha roupa. Ela disse, como a tornarei a vestir? Já lavei os meus pés, como tornarei a sujar? Olhe para o seu irmão e diga, tornar. Qual o problema? Qual é o problema de começar de novo? Eu sempre brigo com vocês nisso, né? Começar um casamento de novo, reconstruir uma amizade de novo, por meio da humildade. Pessoas que abandonam amizades que são importantíssimas, por que não recomeça? Recomeçar um relacionamento, recomeçar um casamento. Vamos falar agora daquilo que nos é interessante nesta noite. Recomeçar. Converter de novo. Aprender a chorar de novo aos pés de Jesus. Aprender a olhar para Ele e dizer, fala comigo, diz para mim. Me faz como uma criança aprendendo os teus caminhos. Eu vou tornar sim, qual é o problema? Eu vou pôr a roupa de novo, eu vou sujar o pé de novo, e eu vou lavar os pés de novo, sem problema nenhum. Será que nós estamos tão elitizados, tão crentes, tão cheios de dons, tão cheios de tantas coisas, que nós não podemos tornar? Às vezes nós nos livramos de coisas que nos ensinam tanto. Lembra do seu começo? Quantos esforços você fazia, quantas situações você enfrentava, e por isso que você chegou onde você chegou, e por que você não as enfrenta mais, e por que você não luta mais, e por que você não briga mais, e por que você não faz de novo? Cansada ela estava? Não. Ela só estava confortável. Ela não tinha ânimo. Quero falar um pouquinho sobre 2 tipos de ânimo. Um deles você tem que ter horror. O primeiro ânimo é o ânimo da alma. O ânimo da alma é caracterizado pelo ânimo que você tem quando você quer fazer o que você gosta. Então a sua alma, ela libera para o seu corpo entusiasmo, alegria,
E então a adrenalina vem e você vai fazer aquilo que você gosta. Esse é o ânimo da alma. Esse ânimo é aquele ânimo que os crentes conseguem ter quando estão felizes. Eles estão contentes no cargo, então eles têm ânimo. Eles chegam antes e eles fazem e eles... Esse ânimo é o ânimo quando uma pessoa está casada e está tudo bem no casamento, ou recém-casada, e ela tem ânimo, e ela faz uma janta diferente, e ela cuida da casa, e ela faz tudo para o seu cônjuge, e ele traz flores, e assim por diante. Esse é o ânimo da alma. Esse ânimo é muito prejudicial e nocivo, porque você faz o que você gosta. O ânimo do espírito é o ânimo que você faz o que você deve. Você tem ânimo para perdoar porque você deve e faz isso sem peso. Você tem ânimo para amar, você tem ânimo para fazer bem, você tem ânimo para andar a segunda milha, você tem ânimo para virar a face, você tem ânimo, porque esse ânimo é espiritual. Ele não é um ânimo proveniente de algum regalo, de algum retorno, de algum presente. Não, ele é um ânimo espiritual. Ele não é um ânimo que você faz na alma para que o outro possa ver, mas é um ânimo que você faz para Deus ser louvado e Deus ser glorificado. Ela não tinha um ânimo aqui, espiritual. E eu quero dizer uma coisa para você. Qual é o ânimo que você tem? Existem pessoas que escravizam o seu corpo em adrenalina e eles só conseguem ter ânimo para aquilo que eles gostam, para aquilo que gera algum interesse. Se eu for fazer para mim, eu tenho ânimo, mas se eu for fazer para o outro, eu já não tenho ânimo. Qual é o ânimo que move a igreja? Essa esposa estava desanimada, ela não tinha ânimo para abrir ao seu noivo, ao seu recém-casados. Ela diz: já despi a minha roupa, eu já lavei os meus pés, eu estou na cama, eu vou tornar a sujar, vou vestir. Qual é o problema? Qual é o problema? Continuando. O meu amado pôs a sua mão pela fresta da porta, e as minhas entranhas estremeceram por amor a ele. Mesmo ele batendo e ela com questões, esse é o apreço do Senhor Jesus pela sua igreja. Essa é a dedicação pelo Senhor Jesus, do Senhor Jesus pela sua igreja. Mesmo tendo uma demora, mesmo tendo desculpa: Senhor, eu tive muito compromisso hoje, não deu para orar, e ontem também, e a semana passada, eu estou muito triste, eu não estou tendo, e não deu para ir à igreja, e eu estou desanimado, eu estou passando por uma crise. Mesmo assim, ele coloca a mão na fresta da porta. Ele toca a porta, para que esse toque possa reverberar na alma. Jesus toca situações do lado de fora. Jesus toca na sua família, para que as suas entranhas reverberem esse toque. Jesus toca em coisas, muitas vezes pequenas aos olhos de muitos, mas para você interpretativa. Você interpreta que Ele está tocando para mexer com você. Quantas coisas Jesus faz para mexer aqui dentro de você. Você vê que Ele não fica apenas na batida. E mesmo ela dando todas as desculpas que ela tinha, porque não vou tornar, não vou. E Ele toca. E Ele toca na verga da porta. E dentro dela algo acontece. Ela estava toda resistente, tudo deixando para depois. Mas quando Ele toca na porta, algo acontece dentro dela. As entranhas, o interior dela estremece por amor a Ele. Sabe uma das coisas interessantes? Quando nós estamos resilientes, quando nós estamos deixando para lá, quando nós estamos adiando, deixando para depois, o Senhor Jesus toca em coisas, em situações na nossa vida, dizendo: eu estou aqui, eu quero entrar, eu quero fazer parte dessa dor, eu quero fazer parte desse sofrimento, eu quero fazer parte, eu preciso fazer parte. Você está entregue ao seu conforto, a sua dor está confortável, a sua amargura está confortável, mas eu quero entrar, eu quero fazer parte dessa situação que você está vivendo. Ele toca em algum lugar da nossa alma, e dentro da alma acontece algo.
E ela diz assim, é como ela consegue explicar. As minhas entranhas estremeceram por amor a ele. Essa noiva o amava. Essa esposa o amava. Mas existem tantas questões que às vezes acontecem na vida de algumas pessoas que elas se perdem. Se perdem em amores, se perdem em equívocos, se perdem em sentimentos. E ela se achou. Ela se achou. Sabe quando você se encontra? Quando dentro de você, todo o seu ser estremece por amor a Ele. Sempre, sempre será. Quando você contar os seus testemunhos no final da sua vida para você mesmo. Aquela crise foi o amor por Ele. Aquela dor e perda foi o amor por Ele. Eu fico impressionada com algumas pessoas que passam por algumas experiências e se tornam amargas, duras, frias, convictas, cheias de soberba. Aí eu digo, Jesus, tu não estás nisso. Quando passamos por experiências ruins da nossa vida, e quando aprendemos, e quando é Ele quem está na direção, nos tornamos mais dóceis, mais firmes, mais equilibrados, mais amorosos. Sabia? O nosso amor por Ele é a solução para tudo. E ela diz, quando Ele toca na porta, as minhas entranhas se estremecem por amor a Ele. Sabe o quê? Tudo vai ser o amor. Por isso que nós oramos, Espírito, me ensine a amá-lo, não com o jeito do meu coração, mas como Ele é digno de ser amado. E para nós terminarmos, ela diz assim, eu me levantei, no versículo 5, para abrir ao meu amado, depois que o coração dela foi despertado pelo amor, e as minhas mãos gotejavam mirra, e os meus dedos mirra com doce aroma sobre as aldravas da fechadura. Ela diz assim, as minhas mãos e os meus dedos gotejavam de mirra. Vamos pensar em duas hipóteses. Você sabe que quando o judeu, ele era recebido na casa de alguém, ele era recebido com água, bacia, toalha e óleo. E beijo. O óleo sofrido pela prensa do azeite, a água, a toalha e o beijo. O beijo ela tinha. Vamos colocar que ela, naquele momento em que algo acontece dentro dela, ela banha suas mãos no óleo para ungí-lo, para refrescá-lo, para dar a boa recepção. Ou então vamos pensar na hipótese que as mãos do amado estavam tão cheias de mirra, que ao colocar na porta, e ela coloca a mão na porta, as mãos dela são banhadas pela mirra que ele deixa na porta. Tanto uma hipótese quanto a outra. Tem que ter mirra, tem que ter óleo. Na sua comunhão com Cristo tem que ter o Espírito Santo. Na sua comunhão com Cristo tem que ter o Espírito Santo. Tem que ter o Espírito Santo, senão se torna religião. Se não tiver o Espírito Santo, se torna religião. E a Bíblia diz assim, eu abri ao meu amado no versículo 6, mas já o meu amado tinha se retirado e tinha ido. A minha alma desfaleceu quando ele falou, busquei-o e não achei, chamei-o e não me respondeu. Ele foi embora. Você já parou para pensar quantas oportunidades nós perdemos na nossa vida? O que diria o homem que recebera um talento, se você pudesse ouvi-lo dizer para você? Ele diz, fui lançado no inferno, nas trevas exteriores, porque recebi um talento, mas não granjeei. Por medo, por timidez, por inveja, por indignação, onde já se viu eu ter recebido um talento, eu queria ter sido mais, eu queria ter recebido mais. Como você ouviria o testemunho daquele que comprou um terreno e perdeu a festa? Ou daquele que comprou as juntas de boi, ou daquele mesmo que se casou? Quantas oportunidades explícitas na Escritura sobre as parábolas, vividas e reais. A noiva, eu abri ao meu amado, mas ele já tinha se retirado. Eu busquei, mas ele não respondeu. Eu chamei por ele e ele não respondeu. Haverá um dia em que as pessoas buscarão pelo Senhor.
Buscarão pelo Senhor, mas não o encontrarão. E eu quero dizer uma coisa para você, isso não será só no arrebatamento. Não. Existem algumas pessoas que elas chegam a um absurdo de engodo, a um absurdo de dureza, que elas não conseguem mais retornar. Elas não conseguem mais voltar. Paulo diz isso sobre a consciência cauterizada. Pessoas que se embrenharam de tal maneira na religião, pessoas que se atiraram de tal maneira na sua própria situação helenista, na sua própria situação de eufemismo, que ela não consegue mais retornar. Seu egocentrismo, seu antropoformismo é tanto que ela se tornara seu próprio Deus. E ela não volta mais. Sabia disso? Pessoas sem retorno, o Senhor Jesus diz. E eles naquele dia dirão: Senhor, mas eu repreendi demônios, e eu curei enfermos, e eu operei milagres, e eu fiz visita em prisões, em hospitais, e eu trabalhei dentro da tua igreja, e eu fiz, eu não vos conheço. Eu não conheço vocês. Por quê? Porque eu conheço aquele que me aceitou quando eu chegava para ser o oleiro, quando eu chegava para ser o carpinteiro, o jardineiro, quando eu chegava para corrigir. Esse eu conheço de perto. Existem pessoas que chegam ao ponto absurdo da religião. Os fariseus, os saduceus, alguns dos escribas, estavam diante do Cristo e não conseguiam interpretar a Escritura. Será que eles não conseguiam interpretar o que dizem Zacarias, o que dizem Oséias, o que dizem Jeremias, ou até mesmo o próprio Moisés dizendo sobre o Senhor Jesus? Será que eles não conseguiam interpretar o que dizia Ezequiel sobre Cristo, o que dizia Isaías sobre Cristo? Mas o desejo deles por um político, o desejo deles por um rei, segundo os seus moldes, segundo as suas performances e seus parâmetros, os cegaram. Assim como alguns de nós estamos sendo cegos porque queremos criar um parâmetro para Jesus. Jesus gosta de mim, aprova tudo que eu faço. Vai nessa. Todos os dias Ele quer cutucar você, incomodar você e a mim. Todos os dias Ele quer as nossas lágrimas. O nosso pranto molda, me transforma, me mostra, cria. Onde é sensível, endurece, faz firme como uma rocha. Onde está duro, vem amolecer. As suas entranhas estremecem por amor a Ele? Ou será que as nossas entranhas têm sofrido? Porque o marido, porque o filho, porque a vida, porque o trabalho, ou as nossas entranhas se estremecem por causa de um passeio, de uma viagem?